Começando então hoje é a nossa última live do bimestre. Hoje é a nossa última aula. Na quarta-feira que vem, vocês devem ter visto que eu coloquei na agenda de vocês que está marcada a nossa avaliação. Como vai funcionar a nossa avaliação? Vai funcionar exatamente da mesma forma que funcionou a primeira avaliação. Vai ser pelo Google Formulário. Eu vou postar as perguntas para vocês a 13h, na próxima quarta-feira, e vocês vão ter até as 20 horas para estar me devolvendo esse formulário, tá? Por que eu coloco aquele tempinho a mais? Se vocês tiverem outra avaliação, outra live com o professor, para não dar aquele choque, né? Então, vocês podem resolver nas nossas 2 primeiras aulas. Mesmo assim, se vocês não conseguirem, vocês têm um tempinho a mais aí. Mas eu acredito que nas nossas 2 primeiras aulas também dê sossegado para resolver a prova. O que vai cair na nossa prova? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. O que vai cair na nossa prova? Vai cair essa apostila que a gente está vendo agora. Vai ser o tema 1 e o tema 2 que eu vou explicar hoje para vocês. Então, a nossa prova só vai ser sobre esse conceito de genética, tá? Então, vai ser só dessa apostila, o tema 1 que a gente viu na aula anterior e o tema 2 que a gente vai falar sobre ele hoje. Ok, pessoal? É a apostila 5? Isso. Tá. Apostila 5, a prova vai ser sobre o tema 1 e 2, que fala sobre hereditariedade e genética. Ok. Ok? Uhum. Então, começando o nosso capítulo 2. Como a gente viu na aula anterior, o Mendel, ele iniciou as primeiras pesquisas sobre a hereditariedade. Alguém lembra o que é a hereditariedade? O que passa de pai para filho. Exatamente. Então, Mendel, ele iniciou esses estudos sobre hereditariedade e também sobre a genética, iniciando aquele experimento também que a gente viu, que foi o experimento das ervilhas verdes e das ervilhas amarelas. E esse trabalho dele durou cerca de 8 anos. E ele também, como a gente falou na aula anterior, o trabalho dele só acabou sendo aproveitado após a morte dele. Ele faleceu aos 61 anos, tá? Então, na época, o estudo dele foi deixado um pouquinho de lado e ele foi aproveitado muito após a morte dele. Então, o Mendel, ele desvendou o mecanismo e o padrão por meio dos quais as heranças de algumas características era transmitida através das gerações. Então, no caso das ervilhas, né, era a coloração das ervilhas, se elas iam gerar verdes ou amarelas. E, por exemplo, as características que são transmitidas através de nós, seres humanos, que nem a Lorena falou. A gente herda cor de cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, algumas características como manchas, pintas. Então, tudo isso são fatores hereditários, são transmitidos através de gerações. Então, ainda seria necessário desvendar quais moléculas e estruturas celulares estavam envolvidas nesses fatores que estavam sendo estudados pelo Mendel. Então, ao longo do século XX, uma série de descobertas sobre o funcionamento das células acabou sendo relacionada ao comportamento dos fatores mendelianos. Então, aqui, ó, em 1900, quase 35 anos após a publicação do Mendel, tiveram 3 cientistas, né? O Hugo de Vries, o botânico alemão Karl e o botânico austríaco Erich von, e eu não sei pronunciar esse nome, Tessermack. Eles foram os 3 que chegaram de maneira independente nas mesmas conclusões de Mendel e redescobriram esses estudos. Como assim redescobriram? Então, a partir daquele momento, a genética ela passou a existir formalmente e a se desenvolver como um campo da biologia. Nessa época,
Suspeitava-se que os fatores aos quais o Mendel se referia poderiam estar contidos em estruturas visíveis no núcleo das células, quando elas se dividiam. Os cromossomos, o que são os cromossomos? Os cromossomos, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo deles ainda nesse capítulo. Mas os cromossomos, eles são longas sequências de DNA que contêm vários genes com funções específicas nas células dos seres vivos. Então, esses cromossomos, eles estão relacionados com, por exemplo, a determinação do sexo, né, masculino ou feminino, e também eles estão relacionados com a nossa herança genética. Então, os cromossomos, eles foram descobertos na segunda metade do século XIX. Essas estruturas, eles se comportavam de maneira semelhante aos fatores mendelianos. Isso é, eles se encontravam também em pares e também se separavam nas células filhas geradas. Então, por volta de 1910, o biólogo americano Thomas Morgan, ele iniciou experimentos que forneciam as primeiras evidências de que os fatores hereditários que o Mendel estudou, os genes, eles estavam de fato localizados nesses cromossomos. Então, ao estudar uma mutação relacionada à cor dos olhos da mosca das frutas, o Morgan descobriu, por meio de cruzamentos também controlados, igual o Mendel fazia com as ervilhas, que o padrão da transmissão dessa mutação estava correlacionado precisamente a um padrão da separação de uns pares de cromossomos específicos, que é um cromossomo sexual, que a gente também vai falar dele ainda nesse capítulo, durante a formação dos gametas. Então, o Morgan, ele demonstrou que naquela característica ela era herdada com um determinado cromossomo. No século XIX, também tinham descobertas duas moléculas presentes nas células, as proteínas e o ácido desoxirribonucleico, que é mais conhecido como DNA. As proteínas, elas são fundamentais no nosso organismo para a estrutura das células e também para auxiliar nas reações bioquímicas para o transporte de moléculas. Elas são formadas a partir de compostos orgânicos que a gente chama de aminoácidos. E a informação genética, ela está codificada nas cadeias do DNA. Então, os cromossomos, eles eram formados por uma mistura de DNA e proteínas, o que tornava ambas as moléculas boas candidatas para serem o material genético dos seres vivos. O DNA, ele tem uma estrutura de dupla cadeia em hélice, que é formada por nucleotídeos. E esses nucleotídeos, eles são bem específicos entre si. A gente também vai ver nesse capítulo que cada nucleotídeo do DNA tem uma função diferente. Ou seja, eles têm ligações extremamente próprias entre si. Eles fazem ligações certinhas e eles não se misturam. Para quê? Para que a estrutura do DNA ela funcione corretamente. Então, havia, entretanto, na época, uma dúvida sobre qual dessas moléculas seria responsável por armazenar as nossas informações hereditárias. Então, até o início da década de 1940, no meio científico, predominava a ideia de que as proteínas cumpriam esse papel, ou seja, que as proteínas que armazenavam as nossas informações hereditárias. Então, em 1944, alguns pesquisadores, eles expuseram culturas não virulentas de pneumococos, que são bactérias causadoras da pneumonia. Então, as proteínas ou os DNAs, eles eram extraídos dessas bactérias causadoras da pneumonia. Eles conseguiram observar que somente as culturas expostas ao DNA dessas bactérias havia sofrido uma transformação bacteriana, ou seja, eles haviam se transformado em virulentos. Então,
as culturas expostas às proteínas de bactérias virulentas, eles não apresentavam alterações. Então, através desse estudo, conseguiram concluir que o nosso material genético, o que é o material genético? Material genético nos seres vivos é quase que composto pelo DNA. O material genético, ele contém todas as informações que determinam a característica de um ser vivo. Então, esse material genético, ele pode ser transmitido por descendentes através de divisão celular. Então, eles conseguiram concluir que o material genético que carregava essas informações hereditárias dos seres vivos era realmente o DNA e não as proteínas. A partir desse momento, os estudos sobre a estrutura do DNA, eles se intensificaram muito. Então, em 1950, teve um bioquímico que estudou a composição do DNA de diferentes espécies e chegou à conclusão que em todas elas havia um padrão de quantidade de bases nitrogenadas que o compunham. O que são essas bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas, como o próprio nome já diz, são compostos químicos com nitrogênio na sua estrutura. Então, essa base nitrogenada, elas estão presentes nas moléculas de DNA e RNA. 4 bases nitrogenadas fazem parte da molécula de DNA, que é a adenina, a timina, a guanina e a citosina. No DNA humano, são encontradas cerca de 6 bilhões dessas bases nitrogenadas. Elas se organizam sempre em pares, adenina, timina e guanina, citosina, que é um exemplo também que a gente ainda vai ver nesse capítulo. Então, descobriram que o DNA era composto dessas bases nitrogenadas. Então, a quantidade de adenina era sempre igual à de timina e a de guanina sempre igual à da citosina. Já em 1952, realizaram experimentos em que disparavam raio-x contra moléculas de DNA. Por quê? Para inferir a posição dos átomos naquelas moléculas. Então, os pesquisadores também conseguiram concluir que o DNA era uma cadeia longa, fina e formada por 2 cadeias espiraladas, que popularmente a gente chama que é aquele formato de hélice, tá? Então, resumindo todos esses trabalhos, eles propuseram um modelo tridimensional de dupla hélice para a molécula que a gente conhece como DNA hoje. Então, embora tenha contado com a contribuição de diversos cientistas, esse modelo ficou conhecido como modelo de Watson e Crick, porque apesar dos estudos virem vindo desde a época de Mendel, foram eles que acabaram concluindo, então levou o nome deles. O núcleo celular. O núcleo celular é uma estrutura presente nas células eucariontes. O que são as células eucariontes, para quem não lembra? É uma célula mais complexa que está presente na maioria dos animais e plantas, e é onde contém o DNA. Então, o núcleo é a estrutura celular dos seres eucarióticos, na qual a parte maior do material genético da célula está armazenada. Quando a gente fala de células procarióticas, ele encontra-se totalmente disperso na parte do citoplasma. Esse material genético, conforme a gente já disse, ele contém instruções que comandam as atividades da célula e, consequentemente, do organismo. Esse núcleo ele é composto pelo envelope nuclear, pelo nucleoplasma e pelo nucleolo, além do DNA. O que é o envelope nuclear? É essa parte aqui, ó, da célula. Então, ele também é chamado de carioteca e é constituído por 2 ou mais membranas e separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Ele possui esses poros, né, esses furinhos,
que permite a troca de alguns tipos de substâncias entre essas regiões nucleares. O nucleoplasma é uma solução aquosa, que fica nessa região aqui, que contém as proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo consiga, né, efetuar suas funções. O nucleolo é uma estrutura esférica, sem membrana, constituída de proteínas e RNA, uma substância que é semelhante ao DNA. Então, o nucleolo é a região onde se formam e amadurecem os ribossomos, tá? Os ribossomos são organoides responsáveis pela síntese de novas proteínas no organismo. Então, o material genético, ele é o portador dessas informações hereditárias relativas à construção e ao funcionamento do organismo dos seres vivos. O DNA constitui o material genético dos seres vivos. Alguns vírus podem apresentar o RNA como um material genético. Então, os cromossomos, a gente começou a falar deles lá no começo da apostila. Então, o cromossomo, ele é uma longa sequência de DNA que contém vários genes com funções específicas das células dos seres vivos. Cada cromossomo dessas células corresponde a uma molécula linear de DNA, que vai estar envolvida em proteínas que o organizam. Então, nas células eucarióticas, os cromossomos se localizam dentro do núcleo. Quando a gente tem uma divisão celular, né? Quando a gente tem uma célula que está se dividindo ou quando ela não está se dividindo, os cromossomos eles se desenrolam, o que torna impossível distingui-los individualmente no núcleo celular quando a gente está vendo isso ao microscópio. Daí, quando a célula vai entrar num processo de divisão, o DNA vai se duplicar, se dobrar e se envolver. E com isso, ele vai se condensar, ou seja, ele vai virar uma estrutura muito compacta. Quando ele vira essa estrutura compacta, ele forma os cromossomos. E os cromossomos, eles são mais fáceis de ser vistos ao microscópio. Por quê? Porque eles são mais densos. Então, por ele ter essa estrutura mais densa, quer dizer que eles ficam mais fáceis de enxergar. E as estruturas responsáveis por condensar ou descondensar, ou seja, compactar ou não compactar um cromossomo, são as proteínas nas quais o DNA se enrola. Então, o fato de estar duplicado quando condensado faz com que os cromossomos frequentemente se pareçam com dois bastões conectados por uma cintura, o que dá o formato geral e característico de um X, que é aqui, ó, a figura que a gente está vendo aqui do lado. Então, cada espécie tem um número fixo e característico de cromossomos nas células. Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos em cada uma das células, totalizando 46 cromossomos. Quando uma célula apresenta um número característico de cromossomos da sua espécie aos pares, ela é chamada de diploide, tá? Então, por apresentarem formas e tamanhos semelhantes e a mesma sequência de genes, os membros de cada par de cromossomos são denominados cromossomos homólogos. Isso significa que em células diploides existem pares de cromossomos com exatamente os mesmos genes na mesma ordem, mas não necessariamente os mesmos alelos em cada cromossomo, tá? Então, os seres humanos, eles têm o total de 23 pares de cromossomos. O que acontece se tiver alguma alteração? Quer dizer que o ser vivo, ele vai ter, se ele não tiver os 23 pares, ele vai ter alguma alteração genética, tá? Então, um ser humano com características normais
tem 23 pares de cromossomos, totalizando os 46 cromossomos. Se esse número for alterado, quer dizer que o ser vivo, né, o ser humano, ele vai ter algum tipo de alteração genética, tá? Então, aqui tem o número de cromossomos no gameta e no zigoto. Então, aqui a gente tem um gameta masculino e um gameta feminino. Então, ocorre a fecundação entre os dois, né? Que é quando um se encontra com o outro. Daí, aqui nós temos cromossomos herdados do pai e cromossomos herdados da mãe, que formam o zigoto. Aqui vai falar sobre o cariotipo. O cariotipo é o conjunto de cromossomos dentro de um núcleo de uma célula. Ele é fundamental para saber se houve alguma mutação ou alguma alteração nos cromossomos. Então, aqui existem algumas técnicas para estudar o número e a estrutura de cromossomos numa determinada espécie. Uma delas é a fotomicrografia. O que acontece na fotomicrografia? É uma técnica fotográfica de imagens ampliadas por meio de lentes ópticas que permitem visualizar estruturas como células ou micro-organismos que não são visíveis a olho nu. Então, usando essa fotomicrografia, a gente consegue ver as células em divisão. Então, essas células em divisão, elas são fotografadas no microscópio. E isso permite que a gente consiga visualizar imagem dos cromossomos, que em seguida podem ser alinhados por uma semelhança visual, cada um com o seu par, e colocados em ordem de tamanho e devidamente numerados, como é esse exemplo aqui na figura B. O conjunto de cromossomos de uma célula, com as suas características de forma e número, são o que constituem o seu cariótipo. Então, cada espécie, ela também vai apresentar um cariótipo típico. Então, aqui, ó, foi o que foi visto no microscópio, e aqui foi algum profissional que colocou todos os pares correspondentes para que tenha uma melhor visualização para aquele estudo ou para aquele exame que ele está fazendo. Aqui, nós temos os cromossomos sexuais. O cromossomo sexual é o tipo de cromossomo encontrado na célula da maioria dos organismos que vai determinar o sexo masculino ou feminino dos indivíduos, tá? Então, a maioria dos organismos possui um tipo de cromossomo que determina o sexo dos indivíduos, que são os chamados de cromossomos sexuais. Então, por exemplo, nos mamíferos e em outros animais, os cromossomos sexuais ocorrem aos pares. Quando a gente fala das mulheres, o 23º par de cromossomos do carióptico é formado por 2 cromossomos sexuais idênticos, são denominados cromossomos X. Nos homens, esse par é constituído por um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, o que a gente consegue ver nessa figura aqui? Aqui a gente tem o cromossomo do pai, XY, e a gente tem o cromossomo da mãe, XX. Então, o que a gente consegue notar nessa figura? Que, no caso do ser humano, quem define o sexo do bebê são os gametas masculinos. Por quê? Porque a mãe tem XX, então ela só vai gerar gametas X, tá? Então, a mãe tem os gametas X e o pai tem os gametas XY. Então, o gameta X, ele pode se juntar com o gameta X do pai, gerando um sexo feminino, ou ele pode, o gameta X da mãe, se unir ao gameta Y do pai e gerar um bebê do sexo masculino, ou seja, XY. Então,
Como só o pai tem esse gameta Y, quer dizer que é o gameta masculino que vai definir o sexo do bebê, tá? Professora, Pode falar. então tem mais chances de o bebê sair menina do que menino? Não, por quê? Ah, tem mais X? Tipo, a mãe tem 2X, o pai tem um X e um Y. Ah, não faz sentido. Esquece. Você conseguiu entender? A mãe vai ter Entendi, agora eu sempre um entendi. par X. Daí tem a probabilidade de 50% o pai fornecer um X e 50% do pai fornecer um Y. Assim, Então, agora que eu falei, entendi. agora deu para entender melhor, né? Então, a mãe vai ter sempre o X. Ou é 50% o X do pai, ou é 50% o Y do pai, tá? Só que é sempre o pai que vai acabar definindo o sexo do bebê. Vai ser sempre o gameta masculino que vai acabar definindo o sexo do bebê. E aqui tem o DNA, o RNA e as proteínas. Então, quando a gente fala de DNA, é a molécula que contém as nossas informações genéticas e hereditárias. Ou seja, é aquela que vai ser passada de geração em geração e é responsável por parte das nossas características. Também é o DNA que contém as informações para a produção das proteínas no nosso organismo. Então, as proteínas, conforme a gente já discutiu também, são as substâncias que determinam a estrutura das células e controlam também as suas atividades. Quando a gente fala de nucleotídeos, são os organismos que são formados pelo açúcar, tá? E eles são a base do DNA. Então, nesse DNA, a gente encontra as bases nitrogenadas, que a gente também já falou, que é a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Esses componentes, eles são arranjados em duas cadeias que vão apresentar esse formato, que nem a gente falou, que é o de dupla hélice. Então, essas duas cadeias, elas são unidas entre si por ligações químicas entre as bases nitrogenadas de cada cadeia. Essas bases nitrogenadas, elas pareiam-se sempre do mesmo modo. Então, notem aqui, ó, o vermelhinho é a timina e o verde é a adenina. Então, notem que o vermelho só faz ligação com o verde, assim como o roxo só faz ligação com o amarelo. Então, são ligações bem específicas. Essas bases nitrogenadas, elas vão se parear sempre do mesmo modo. A base adenina vai sempre formar um par com a timina, assim como a citosina sempre vai formar par com a guanina. Então, toda essa informação genética do organismo, ela se encontra codificada por sequências formadas por essas 4 bases que compõem a estrutura do DNA. O conjunto das sequências das bases nitrogenadas de todas as moléculas de DNA de um ser vivo, ele é denominado genoma, né? O genoma, então, é toda a informação hereditária de um organismo que está codificado no DNA. Todas as células de um indivíduo vão apresentar o mesmo genoma. Em indivíduos de uma mesma espécie, há uma pequena variação em seus genomas. Cada cromossomo contém milhares de genes. Um gene corresponde a uma região particular da molécula de DNA, responsável pela produção também de uma molécula de RNA. Então, como a gente viu, as variações de um gene são denominadas alelos. Então, diferentes alelos de um mesmo gene, eles podem gerar as moléculas de RNA, que são um pouquinho diferentes das moléculas de DNA. O RNA, ele é uma molécula de cadeia única, que é formada basicamente por açúcar, fosfato e também bases nitrogenadas. Então, diferente do DNA, não há a base timina no RNA.
Em seu lugar vai ter a uracila, que é representada pela letra U. Então, as moléculas de RNA, eles orientam a produção das proteínas no citoplasma celular. Então, as moléculas de RNA, como a gente viu também no capítulo, elas são mais comuns nos vírus, tá? E nos seres vivos predominam as moléculas de DNA. E o nosso capítulo acaba aqui. Então, a prova de vocês vai até aqui, esses 2 capítulos. Ficou alguma dúvida? Acho que não. Falem comigo. Não, não ficou não. Sobre a genética, sobre DNA, sobre RNA. Então, tá tranquilo para fazer nossa prova? Sim. Então, estudem esses 2 capítulos, tá? Então, a prova vai ter cerca de 10 questões e vai ser sobre esses 2 capítulos, tá? Só sobre esses 2. Isso, exatamente, só sobre esses 2 capítulos. Qualquer dúvida que vocês tiverem na próxima quarta-feira, vocês podem estar me procurando, eu vou também estar disponível no horário da prova de vocês, tá? Qualquer dúvida que pintar, vocês Também podem queria estar saber me um negócio. procurando. Só eu que não tenho apostila física ou ninguém tem apostila física das 5? Ninguém tem apostila física. Então, beleza. Mas pela Mas plataforma, tem... plataforma pela vocês têm, plataforma. certo? Uhum. Sim. Então vocês conseguem ver normal. Sim. Então dá para estudar de boa. Dá. Dá. Beleza, então. Pessoal, também já está encerrando aqui o tempo do Zoom. Então, se a gente não se falar nesse período, aproveitem essas férias para descansar bastante, para voltarem renovados aí, agosto, independente se a gente for voltar já no presencial, se a gente for continuar esse sistema de lives. Qualquer coisa, se vocês tiverem atividade em atraso, se tiver alguma dúvida, também vocês me procurem, beleza? Pode ser. Ok, professor, você também. Tá bom, então? Então, vou encerrar por aqui e até mais, pessoal. Tchau. Tchau.